Olá, boa noite, sejam bem-vindos todos a mais uma reunião de oração e de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Muitas pessoas dizem assim, é o Evangelho dos Espíritas. Não existe o Evangelho dos Espíritas. O Evangelho é de Jesus. O Evangelho é de Jesus. Apenas este Evangelho, este livro, chamado Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que foi, vamos dizer assim, editado pelo insigne professor lionês no século XIX, Allan Kardec, no qual consta, então, um capítulo, que é o capítulo 18, que é o capítulo das preces. Nós vamos fazer um estudo rápido aqui de uma introdução e vamos continuar. Hoje é o segundo estudo voltado para o Pai Nosso, que é a oração dominical, aquela que nos foi trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 17, no item 9, Allan Kardec tem a oportunidade de dizer que a prece é uma invocação, é um chamado, é um pedido de socorro, não é? Mediante o qual o homem entra, através do pensamento, em contato, em comunicação com o ser ao qual ele se dirige, que pode ter como objetivo um pedido, pode ter como um agradecimento, como objetivo um agradecimento, ou pode ser uma louvação, uma glorificação, louvar o Senhor, agradecer ao Senhor e louvar. Então, pedir, agradecer ou louvar a divindade. Bom, as preces que são dirigidas aos bons espíritos, elas podem ser, os bons espíritos, a Deus, porque os bons espíritos são os intermediários, os intercessores, aos quais muitas vezes recorremos para chegar a Deus. Na realidade, podemos pedir por nós próprios, podemos pedir por outra pessoa, podemos orar pelos que estão doentes, podemos orar pelos que já partiram desta vida, os chamados mortos, também podem se orar por eles, não tem nenhum problema. As preces que são feitas, dirigidas a Deus, são executadas pelos espíritos incumbidos por Deus da execução da sua vontade, né? Seja feita a vossa vontade, né? Na terra como no céu. E os bons espíritos exercem esse poder dado por Deus a eles de executar os pedidos que são aprovados pelo Criador. Então, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, ele o faz recorrendo a uma intermediação, a uma intercessão, porquanto nada pode acontecer sem que seja permitido por Deus. Então, lido esse item 9, nós vamos lá para a oração dominical. Nós chegamos a falar, vocês sabem que a oração dominical está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 a 13. Nós chegamos ao terceiro tópico da oração, enunciada por Jesus, que diz assim: Pai nosso que estás no céu. Aliás, não é o terceiro, esse é o primeiro. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois venha o teu reino. Eu fui explicando cada um desses. Se vocês quiserem, voltem lá no vídeo anterior que nós fizemos, que é o número 1, esse aqui é o número 2. E vocês vão ver lá, venha o vosso reino, também foi explicado. Aí nós estamos agora entrando naquele item, que é digamos assim, que é esse sim, o terceiro item, que é faça-se a sua vontade, assim
na terra como no céu. Então vamos ver a explicação dada aqui pelo senhor Allan Kardec. Evidentemente que ele deu essa explicação orientado pelos espíritos superiores, por aqueles espíritos bondosos que são os espíritos da codificação espírita, que vieram à Terra para trazer a terceira revelação. Então, vai dizer assim: se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quão maior não deverá ser a da criatura com o Criador? Fazer, portanto, a tua vontade, ó Senhor, é observar a tua lei e submeter-se sem queixumes aos teus decretos, aos teus desígnios. O homem a ela se submeterá quando compreender que és, Senhor, a fonte de toda a sabedoria e que, sem ti, Senhor, nada se pode fazer. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos a fazem nos céus. Essa é a explicação desse item: faça-se, Senhor, a tua vontade. É interessante a gente observar, a gente ora esse Pai Nosso e fala sempre isso: seja feita, Senhor, a tua vontade. Mas às vezes, quando a vontade de Deus se faz na nossa vida, nós ficamos bravos, reclamamos: mas Deus, como é que pode fazer isso comigo? A gente não reconhece que aquilo é a vontade de Deus, que a gente tem que ser submisso, tem que ser obediente a Deus. Então, a quarta frase diz assim: dá-nos, Senhor, o pão de cada dia. Então, o que quer dizer isto? Dá-nos o alimento, Senhor, indispensável à sustentação das forças do corpo. Dá-nos também, Senhor, o alimento que alimenta o espírito para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. O bruto, o ser mais inferior no processo evolutivo, não que os animais sejam inferiores, mas inferior no sentido do progresso, não é? Do progresso do princípio espiritual, encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o seu sustento à sua própria atividade e aos recursos que a sua inteligência cria. Porque, Senhor, criastes o homem livre para definir e para decidir. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento e com o suor da tua fonte, com o suor da tua fronte. Desse modo, Senhor, fizeste do trabalho para o homem uma obrigação. A gente fala em trabalhar, as pessoas às vezes: mas tem que trabalhar, meu Deus do céu, não tem feriado, não tem. Quando é que são as férias? A gente está sempre querendo férias, feriado, alguma coisa assim, para não trabalhar. Mas isso é contrário à lei de Deus, que Deus nos mandou trabalhar, a fim de que nós pudéssemos exercitar a nossa inteligência na procura dos meios de prover as nossas necessidades e o nosso bem-estar. Uns trabalham mediante o esforço manual, outros pelo labor intelectual, mas sem o trabalho, seja ele de que qualidade for, o homem se conservaria estacionário e não poderia de forma alguma aspirar à felicidade a que os espíritos nobres, os espíritos superiores, os espíritos evoluídos já conseguem ter. Ajudas o homem, Senhor, de boa vontade, que em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Não, porém, àquele que se compraz na ociosidade e desejará tudo obter sem esforço, nem aquele que busca as coisas que são supérfluas. Isso está no capítulo 25 desse livro também, explicando melhor ainda esse trecho. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição desmedida, e por não terem querido contentar-se com aquilo que lhes havia concedido. Estes, portanto, Senhor, são os próprios artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que serão punidos naquilo de que erraram, de que pecaram, de que sucumbiram,
de que se equivocaram. Desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti, tu os receberás, Senhor, porque não abandonas mesmo a estes, porque és infinitamente misericordioso e bom. Antes de nos queixarmos da sorte, deveríamos perguntar a nós próprios se essa sorte da qual nós nos queixamos, se ela não é objeto de nossa própria incúria e se não caberia a nós procurar, cuidar, saber de como poderíamos, nos utilizando da própria inteligência, nos forrarmos dessa má sorte. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra. Portanto, Senhor, te pedimos, dá-nos forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também prudência, previdência e moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar as coisas supérfluas. Se trabalhar-nos é impossível, a tua divina providência, na tua providência, Senhor, nós confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, devemos aceitá-la como justa expiação às faltas que porventura tenhamos cometido no passado, nesta existência mesmo ou em existências anteriores. Porquanto sabemos, Senhor, que Tu és sempre justo. Sabemos que não apenas imerecidas e que jamais existe castigo sem uma causa. Portanto, Senhor, preserva-nos de invejar aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo aqueles que dispõem do supérfluo, ao passo que nós, às vezes, nos falta até mesmo o necessário. Perdoa-lhes, Senhor, perdoa-lhes, porque eles esquecem da lei da caridade e do amor ao próximo que Tu ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a Tua justiça, para que não sejamos injustos e ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que caia muitas das vezes sobre o homem de bem. Porque a nossa ignorância é muito grande e não sabemos as verdadeiras causas do que está ocorrendo. Já sabemos, graças às novas luzes que Te aprouve conceder a nós, Senhor, que a Tua justiça se cumpre sempre e sempre, e a ninguém excetua, e que a prosperidade material do mal é sempre efêmera, quanto à sua existência corpórea, e que um dia ele experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo, a alegria daquele que sofre com resignação. Para ver isso melhor, podemos recorrer ao capítulo 5, do número 7, 9, 12 e 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí está, meus amores, meus amigos, meus queridos acompanhantes aqui nessa jornada. Estamos fazendo juntos o nosso estudo, o nosso trabalho. Vocês podem, inclusive, quando nós formos fazer esse estudo, pegar o vosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu sempre indico o capítulo, né, o item. É só a pessoa pegar e acompanhar a lição. É muito bom, é muito fácil e faz com que fique registrado na nossa mente e no nosso coração essas lições benditas. Vamos agora, então, encerrar esse trabalho desta noite, desta tarde e noite, fazendo a oração por aqueles que sofrem, pelos desencarnados e pelos enfermos. Pai de misericórdia, Pai amoroso e bom, abençoa, Senhor, a quantos estejam nesse instante necessitados da Tua ajuda, do Teu amparo, da Tua proteção. Que possamos
aqui agora, trazendo através do nosso pensamento as criaturas a quem queremos, por quem queremos pedir, nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos, e mesmo aqueles que nós não sabemos nem quem são, mas que também por acaso possam estar necessitando de ajuda. Que se a pessoa está encarnada, está doente, está sofrendo, está com uma enfermidade, que ela possa entender que essa enfermidade não vem para fazer-lhes mal, nem para causar-lhes dano, mas simplesmente para produzir nela o estímulo necessário a que ela acorde, seja sacudida e possa fazer uma revisão dos seus atos, da sua conduta, para encontrar o caminho reto, o caminho do amor, da bondade, da fraternidade, da justiça. Abençoa, Senhor, portanto, a todos quantos estão neste momento passando por grandes dificuldades, sejam elas doenças físicas ou morais, doenças espirituais, problemas de família, problemas que desequilibram a criatura, tirando-a do seu centro de equilíbrio, que é a saúde, como foi definida mesmo pelas autoridades sanitárias. Abençoa, Senhor, também aqueles que já partiram, os nossos irmãos, nossos amigos, aqueles nossos companheiros, nossos parentes, nossos conhecidos, nossos pacientes, pessoas que já desencarnaram, que nos antecederam na grande viagem, a qual um dia todos teremos que também percorrer este caminho. Abençoa a eles, Senhor, dá-lhes força, luz e coragem, que eles já estão iluminados, que a sua luz possa ser aumentada cada dia mais. E se ainda se encontram em dificuldades, se ainda não conseguem compreender o que lhes aconteceu, que possam ouvir o seu guia espiritual, certamente está ao seu lado, através da humildade, da oração sincera, da oração íntima do seu coração, pedindo socorro, e será ouvido e poderá visualizar esse irmão bondoso que, por certo, o acompanha já há muitos anos e que está sempre pronto a servir a ele. Que possa ser encontrado, então, o caminho para que ele possa percorrer com segurança, caminhando sempre com os pés no solo da terra, mas tendo o coração, mas tendo a sua mente, tendo o seu íntimo nas regiões do bem e do amor, em regiões infinitas das alturas, nas quais se encontram os grandes espíritos, os espíritos bons, os guias da humanidade, da nossa humanidade, que não está abandonada, que não está a matroca, que tem um controle, pois que Jesus Cristo, que é o nosso governador, o diretor deste planeta, que é um planeta ainda de provas e expiações, a caminho do planeta de regeneração, está com o leme na mão, atento e tomando todas as providências necessárias para que tudo possa ocorrer de maneira adequada. Abençoa-nos, Senhor Jesus. Abençoa a eles, abençoa a todos. Abençoa aqueles que nos estão vendo e ouvindo nesta hora, para que também possam encontrar a saúde, o equilíbrio e a paz. Que assim seja, graças a Deus. Assim, meus amigos, estamos dando por encerrado esse segundo estudo do Pai Nosso, né? da nossa oração, que vai sempre ao ar às 19h30 das terças-feiras. Não percam, nós iremos sempre fazer essa oração de terça-feira nesse horário. Estará sempre gravada e colocada numa das plataformas, no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Vai mudando, porque de acordo com as necessidades do momento a gente vai mudando, mas a gente sempre avisa com antecedência. Mas vocês podem sempre ir no Facebook, que está sempre lá no Facebook, onde é que vai estar o link, que vai estar lá sempre o link, para que vocês possam encontrar esse trabalho, esse estudo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e mantenha a saúde própria de vocês mesmos, da sua família, dos seus amores, daqueles que são próximos, também daqueles que vos acompanham na sua vida. E não deixamos de pedir a benção para aqueles que não nos compreendem, para aqueles que querem se dizer nossos inimigos. Ninguém é inimigo de ninguém. A pessoa, quando se diz inimiga de alguém, ela é inimiga dela própria.
e ela está sofrendo e ela está doente. Precisa ser socorrida. E vamos socorrer, porque se a gente não tem habilidade médica para socorrer uma pessoa, podemos orar por ela e isso já representa um grande socorro. Que a paz esteja com todos, que assim seja. Um beijo no coração de vocês.